Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de dicas de poesia, antologias poéticas, né? Panoramas de época. Nós temos aqui 41 poetas do Rio, foi organizado pelo poeta Moacir Félix, que nos deixou em 2005. Então são vários poetas, né? Adriano Spínola, Afonso Henriques Neto, Alexei Bueno, Antônio Cícero, né? Vários já estão conhecidos. Ó. Antônio Carlos Sequim, Armando Freitas Filho, né? Ó, Carlito Azevedo, Chacal, com certeza, né? Fernando Pi, Jair Campos, tem o Dr. Whitman, né? Geraldo Carneiro, Gilberto Mendonça Teles, Ivan Junqueira, Ivo Barroso, Jorge Vanderlei, Júlio Castanhol Guimarães, Leda Miranda. Então, vocês olha o achado poético aqui, ó, Leonardo Frois, Marli de Oliveira, Moacir Félix, né, ele se incluiu aqui, Olga Savari, Paulo Henriques Brito, grande tradutor, Salgado Maranhão, Sebastião Uchoa e Walid Salomão, né? Walid Salomão. Então, ou seja, a apresentação feita por Pop Moacir Félix, nos deixou em 2005. E a poesia, assim, conteúdo de poesia riquíssimo, porque é um recorte de geração, né? Vários poetas que escrevem desde os anos 60. E aí veio fazer um recorte até a época da publicação, que é 98, né? Esse livro aqui de 98. Então, é um recorte interessantíssimo. Fica a dica de vamos ler vários poemas, né? Dessa antologia. E sempre tem uma biografia do autor, né? Aqui o Alexei Bueno, olha só a ficha corrida, né? Quantidade de publicação do Alexei Bueno, grande poeta. E aí vem em seguida os poemas, né? De cada autor. Então nós vamos então para 2006. 2006 aqui, ó, Poesia Sempre. É uma revista editada pela Fundação Biblioteca Nacional, né? Essa aqui, por exemplo, é dedicada à Suécia. E tem vários ensaios, né? Tem vários ensaios, tem poemas e depois tem poesia brasileira traduzida para a língua sueca, né? Então aqui tem vários poetas. E depois no final nós temos a poesia, né, em língua portuguesa, né? Inclusive Alberto Caeiro, Fernando Pessoa, né? Traduzido para a língua sueca, né? Então é interessantíssimo essa antologia, porque você, né, para quem conhece sueco, né, para ver como é que ficou. E quem não conhece tem uma curiosidade, né? Quem sabe estudar a língua, para ver como é que ficaram os poemas. No caso do Drummond de Andrade, A Mão Suja, como é que ficou em sueco, né? Eu não sei sueco, então fico imaginando aqui, né, quem conhece vai ver a versão do caso do Drummond de Andrade em sueco, né? Então fica aí a dica, no meio do caminho, famoso, no meio do caminho tinha uma pedra, e aqui está em sueco, não tenho a mínima ideia como é que pronuncia isso aqui, mas é uma língua germânica, né? Dinamarquês, sueco, norueguês, holandês, alemão, inglês, né? Tudo parente. Então fica a dica, Poesia Sempre, editado pela Biblioteca Nacional, Fundação Biblioteca Nacional. Ok? Agora a Academia Mineira de Letras também tem essa coleção, né? Revista Academia Mineira de Letras, que sempre vem com ensaios, vem poemas inéditos, né? Vem dicas de leitura, resenhas, né? Essa edição aqui é outubro, novembro, dezembro de 2008. Né? Então é interessante que o símbolo da Academia, né, Mineira de Letras, atualmente o presidente é o professor da Fale, né, o Jacinto, um poeta, né, especialista em língua grega, tradutor aí de clássicos do Gilgamesh, né, então, atual presidente. E a academia sempre edita essas revistas, né, é importante porque tem um retrato de época, né, um panorama. E aqui o Fábio, né, Fábio Lucas é um ensaísta, né, um crítico literário, né, então vários autores, Elizabeth Renault, né, e aí tem vários ensaios e também tem poesia inédita. Então também tem poesia, que tem poema da Ieda Prates Bernes, né? Poema do Fernando Moreira Salles, né? Então tem várias, Magma, Osório Couto. Então tem vários poemas também, né? Vários autores. Natal em Pedra Menina, José Virgílio Gonçalves, né? Então aí fica a dica dessa revista da Academia Mineira de Letras, 2008. E aqui também de Minas, né? Belo Horizonte, 24 autores, que tem aqui crônicas, contos, poemas, ensaios, né? De autores aqui de BH, né? Então tem um sumário aqui, ó, tem vários, né? Alfonso Romano Santana, André Conto, Arthur Viana, Beatriz de Almeida Magalhães, Carlos Campos, Dagmar Braga, Elcio de Moura, Everaldo Crispim, Fábio Lucas, né? Fábio Lucas, grande escritor, grande ensaísta. Fernando Brant, que nos deixou, né? O Frei Beto aqui, o Elton Gonçalves de Souza. Essa edição aqui 2012, né?
Então tem vários autores. Quem mais tem aqui? Tem José Mauro de Costa, Sérgio Queiroz, Olavo Romano, Petrônio Souza Gonçalves, Fernando Fabrini, né? Então são vários autores aqui, tem várias, tudo girando em torno de BH, né? Ou seja, um pouco de um recorte histórico, resgate histórico, né? São crônicas, contos, ensaios, poemas, né? Aí antes de cada parte, né, tem aqui a apresentação do autor, né, uma mini bio, né? Carlos de Campos, né? Então é interessante a organização. Eu acho interessante essas antologias, que elas são verdadeiros panoramas de época, né? Então a gente vê quem está produzindo naquela época, e são várias gerações. A gente começando a escrever, a gente já tem uma carreira, né? Então aqui você vai encontrar pessoas que estão começando a escrever e pessoas que já, né, já são críticos literários, são ensaístas, estão publicando em jornal, já são cronistas, né? Então é interessante essa aqui da Masa, né? E aqui tem o nome de todos aqui, ó. Afonso Romano de Santana, André Condo, né? Antônio Faria Lopes, Beatriz de Almeida Magalhães, Cida Chaves, Aguimar Braga, né? Tá todo mundo aí, ó. Fábio Lucas, Fernando Brant, Frei Beto, todo mundo aí, Olavo Romano, Petrônio Souza Gonçalves, José Mal da Costa, né? Então fica aí a dica da Masa, né? Acho a Masa que fez a edição, mas olha só, tanta gente que deu apoio, né? O pessoal do apoio, até para divulgar, né? Porque são várias gerações, são vários poetas, então eles fazem essa verdadeira cooperativa para publicar, né? É interessante isso aqui, as verdadeiras cooperativas que eles fazem para publicar livros. Então várias antologias são feitas assim, né? É a famosa vaquinha dos próprios autores, e aí eles vão publicando, né? E aí dando oportunidade para quem não tem livro próprio. E de repente a pessoa aparece nessas coletâneas, nessas antologias, e aí ela vai tendo vida própria, porque ela vai publicar livros próprios, né? Vai fazer seus próprios lançamentos, né? E tem aquelas pessoas que ficam sempre em antologia, né? Eu tenho autores aqui que eu posso fazer uma análise de quantas antologias ele participou, né? Então você pode fazer aquele levantamento que a obra do cara é toda publicada em antologias, né? Aí você já participou de 10 antologias, aí você vai fazer um levantamento lá. Se ele publicou, por exemplo, 2 poemas em cada antologia, ao fim de 10 anos ele publicou aí uns 20 poemas, né? Então 20 poemas é quase metade de um livro de poesia. E a pessoa fez essa publicação em coletivos, né? Então tem vários poetas que você pode fazer essa análise de como é que é a publicação em antologias, né? Em que eles, né? Ou seja, aqui o negócio da antologia é o seguinte, é mistura, né? Pessoas iniciando, pessoas que já têm carreira. Então você leitor é que tem que escolher, né? Peneirar, ver a qualidade, porque vem de tudo, né? Vem de tudo, então igual temos antologias do Godwin Mind fez do Portuguesia, em que ele simplesmente não coloca o nome do autor. Então você vai ler na poesia, de repente é um poeta assim das antigas, né? Aí você gosta da poesia. É um poeta novo, você gosta da poesia também. Então você não está muito julgando pelo poeta, né? Muitas pessoas falam assim, eu gosto do poema que foi feito pelo Drummond. Mas muitas vezes você está lendo um poema que você nem sabe que é do Drummond, né? Ou então é um poeta assim, que é desconhecido, você acha que é o Drummond. Então essas pegadinhas que a leitura faz, que só o leitor pode julgar, né? Então eu acho interessante distribuir mesmo a poesia, né? E aí você vai julgando, né? Aí os poetas, né, oferecem aqui a safra, e aí a gente vai peneirando, né? Nós leitores vamos peneirando, vamos vendo, né, como é que são as variações, né, os metapoemas, né, a poesia social, a poesia de denúncia social, né, a poesia mais erótica. Então tem vários estilos, né? E aqui nós vamos vendo, né, a oportunidade de divulgar os poetas e os poetas que estão iniciando carreira, né? Então fica a dica de hoje, são essas antologias: poesia do Rio, poesia, né, nacional, poesia até da Suécia, a poesia aqui da Academia Mineira de Letras, né, pessoal de Minas, né, BH, Minas. Esse aqui é o predinho da academia lá na Rua da Bahia, né? E aqui BH, ou seja, BH, inclusive vamos gravar em breve sobre romances, né? Já fiz uma vez, vou fazer de novo. Romances de Belo Horizonte, né? Pessoal, a produção de prosa, de romance, de crônicas em BH, com os medalhões da literatura mineira, ok? Então, grato pela atenção, essas dicas de poesia, de antologia. Não deixem de compartilhar, divulgar com os amigos essas dicas de leitura. Obrigado pela atenção, até o próximo.